Todos. Boa noite, seu José, Mateus. Boa noite. A Valéria, Ana Lúcia, a Selma, a Marineide, a Rita. Boa noite a todos. Seu José querido, vamos embora, vamos falar. Vamos lá. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 9. Bem-aventurados mansos e pacíficos. Hoje nós vamos estudar o item 8, obediência e resignação. Então, vamos à leitura para que nós possamos direcionar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos lá. É uma mensagem de Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não pode ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezada pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre, de relance, os horizontes que a multidão só verá depois dele. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos aos impulsos que vimos dar aos vossos espíritos. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com um duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde,
Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Olha que maravilha. Que colocação, né? Tão real, que a gente, ao ler, até assusta. Olha como é que ele determina aqui a vinda de Jesus e a vinda da doutrina dos espíritos. Quando Jesus veio, o que acontecia com a geração romana? A corrupção, o desenfreamento sensual. Já há 2000 anos, nós percebemos isso. Emmanuel faz essa colocação das famílias romanas, né? O desvirtuamento que estava iniciando na família romana, porque a família romana era uma coisa muito séria. A família romana procedia de acordo com os ensinamentos corretos da lei, mas começou a se desvirtuar, passando a sensualidade e a corrupção. Então, nós analisando aqui, nós vamos ver qual que é a marca da nossa época. Allan Kardec fala aqui, Lázaro repete aqui, a nossa época, qual que é a virtude? O progresso, a intelectualidade, o desenvolvimento. Você viu que nível que nós chegamos. A humanidade nunca chegou a esse nível desse desenvolvimento intelectual do presente momento. Mas do princípio moral está pior do que estava Roma. Virou um desequilíbrio moral total. Da ética nem se fala. Não existe mais ética. Então, nós estamos observando aí. E ele fala aqui, né? Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento infeliz. Porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde. Não é o que está acontecendo conosco? Estão nos freando, tá? Nos mantendo em casa, no lar, para podermos disciplinar. E com duplo esforço do freio e da espora. Quer dizer, aqueles que estão parados, que não seguem o progresso, receberá a espora. Aqueles que exageraram, o freio. Então, nós estamos vivendo exatamente esse momento. Olha que interessante. Estamos vivendo exatamente esse momento. Porque esse problema nosso não é novo. Você vê lá em Roma, em 2011, você já percebe que o trem vem avançando. Quanto tempo faz? 2000 anos. Nós só pioramos. Só progredimos na intelectualidade. Mas na moral nós só regredimos. E chegou o ponto clímax, como havia chegado o ponto clímax na época de Jesus. Ele veio por esse motivo. E ele retornará de novo. Mas agora, quem está cuidando disso são os espíritos de escola que administram a Terra. São os prespostos de Jesus, como a equipe de Emmanuel, Chico e outros tantos. Vieram para trazer os ensinamentos para nós. Mas como nós não estamos obedecendo, mesmo assim, mesmo conhecendo, o que precisa? Do freio e da espora. Que é a situação que nós iniciamos. Impressionante nós observarmos isso aí.
Outro dia, um palestrante falou uma coisa e eu fiquei refletindo. A razão fez com que eu aceitasse. Ele diz assim: não vos iludais, que os velhos vão ceder de graça essa posição. Haverá luta. Allan Kardec, na Revista Espírita, de 1868, ele diz, quando ele começa a tratar da classificação dos espíritos, vocês sabem, né? Quando ele começa a mostrar, né, a classificação dos espíritos. E depois ele diz assim: vamos fazer uma viagem em outros mundos, mais mental. Vamos imaginar um mundo aonde só tem espíritos da segunda classe, espíritos infelizes. Então, ele descreve como é que é esse mundo. Depois ele vem: vamos pensar agora que estamos no mundo de diversidade de classes de espíritos, mas que ainda predomina os espíritos infelizes. Para que isso seja solucionado, haverá necessidade de luta sanguinolenta. Olha o termo que ele usa. Porque as ideias são incompatíveis. É o momento que nós estamos vivendo. Mas vai solucionar. Graças ao bom Deus, né? Porque se você começa a refletir, a pensar, a analisar a humanidade como se encontra, é impossível de se viver nesse mundo, quase. O espírito que é obediente e resignado, ele sofre aqui. Ele sofre isolamento. Ele já fica isolado, até mesmo da própria família. Que é o espírito que não gosta de beber, que não gosta de farra, que usa o seu tempo só para o trabalho, para fazer o bem às pessoas. Ele fica isolado da família. Então, esse momento é o que nós estamos vivendo. Olha que mensagem, 1863. Olha que colocação. Então, nós vamos observar uma coisa que nós sempre confundimos, chama obediência e resignação. Um exemplo assim que nós mais conhecemos, existem outros também, mas é o de Paulo de Tarso. Os espíritas conhecem bem a história de Paulo de Tarso. Obediente e resignado. Naquele momento ali, da entrada de Damasco, que Jesus surge para ele, que faz aquela famosa pergunta: por que me persegues? Ele, na hora, raciocina. Então, na hora, ele usou obediência. Ele raciocinou. Ele não lamentou, não reclamou, não analisou o que ele havia feito. Ele apenas sentiu na razão a obediência. Senhor, que queres que eu faça? Olha aí, a obediência dele. E foi resignado todo o tempo. Aí ele usou o coração, que sofria perseguição, foi isolado até pela família. A família abandonou ele, não aceitou ele em casa, o pai não aceitou. Não deixou de dar ajuda como pai, mas não aceitou ele em casa mais. O que ele usou nesse momento? A obediência? Não, a razão. Ele usou a razão, o sentimento. Então, essa definição é que nós temos que saber bem. A hora de ser obediente e a hora de ser resignado. Mas, para isso, segundo o Evangelho, eu preciso ter a doçura. Porque essas duas atitudes é filha da doçura. Eu tenho que ser dócil. Para que eu seja resignado. Aí.
A primeira instrução dos Espíritos desse capítulo, no item 6, o que é? Afabilidade e doçura. Então, para mim compreender isso daqui, sem fazer a análise errônea, a obediência e a resignação, eu tenho que ter compreendido a afabilidade e a doçura. Ela tem que estar dentro de mim. Para mim compreender bem essa parte da obediência e resignação. Na obediência, quando o exemplo, o Chico diz assim para nós, certa feita, essas conversas que eu digo que é esparsa dele, não tinha nada nesse assunto e ele criou esse assunto. Ele diz assim, olha, em Espiritismo, falou, andou. Ó, obediência. Diz ele que estava trabalhando, estava psicografando de madrugada, aí Emmanuel diz assim, ó, é hora de descanso. Ele pegou, deixou o lápis lá, o papel, levantou da mesinha e sentou na cama já para fazer a prece para deitar. Quando ele estava fazendo a prece, o que aconteceu? Uma prateleira de livro que estava perto da mesa caiu em cima da mesa, aonde ele estava sentado. E dizer que o evangelho caiu no chão assim, ele foi lá aberto, né, de bruço, ele pegou e olhou a lição. Nascer de novo. Aí, a obediência. Acabou de falar e deixou o papel, saiu e sentou na cama para orar. A prateleira caiu. Então, obediência. Usou a razão. Depois ele usou o sentimento. Quando ele viu nascer de novo lá, ele disse que fez a prece chorando. Então, nós temos que observar muito, porque nós somos muito desobedientes. Resignação nem fala, porque nós clamamos de tudo. Tudo que nos acontece, nós clamamos. Cadê a resignação? E fazemos o contrário. Se estamos clamando, fazemos o contrário que devemos. Perdemos a razão. Então, nós temos que observar muito de nós esses fatores e começar a corrigi-los, porque são fáceis. São fáceis de corrigi-los. É só nós não deixar nos envolver na emoção, ou que nós chamamos de os espíritas, né? Na vibração daquele momento ali. Se você entrar naquela vibração, pronto. O desastre está arrumadinho. Não convém eu entrar. Ter obediência. Não entrar em constrição com o companheiro. Contrição. Não entra. Pronto, é obediência, é razão. Falou, ofendeu, acusou, não entro naquilo. E suportar com resignação, porque é difícil você ver uma pessoa que suporta as provações, principalmente entre família, resignado. Nós não temos essa resignação. Às vezes, até obedecemos à lei, que é não separar, não apartar, mas não fazemos a resignação. Não aceitamos aquilo de bom grado. Vivemos uma existência com o companheiro ou com a companheira, mas não usa a resignação. Então, não adianta, né? É interessante, nós vamos ver aqui, no livro Vinha de Luz, na lição 126, Emmanuel comentando uma parte da carta de Paulo aos Efésios, que ele intitulou Obediência Construtiva. Então, a gente tem que... Porque não existe um espírito mais conhecido que o de Paulo e de uma obediência infalível.
Quando a gente lê a história dele, eu até outro dia comentei, não sei se foi com vocês, gente, mas eu admirava a coragem, que eu vou acrescentar coragem aqui. Que Paulo de Tarso fazia o negócio, ia lá, apanhava, feito não sei o quê. Saía de lá, continuava no mesmo rumo, sem mudar, sabendo que ia ser pego de novo e ia sofrer de novo. Obediência. Aquilo é obediência. A quem? Ao comando de Jesus. Então vamos lá. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Paulo, Efésios 4:1. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições de vida, para que lhes sorvamos o conteúdo de sabedoria. Você vê, você lê aqui, entende muito pouco o que Paulo disse. Por isso que nós precisamos da ajuda. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Qual que é que ele demonstra nessas palavras? A humildade dele em obediência aos desígnios da providência. E assim eu vos rogo eu, o preso do Senhor. Ele se considerava um prisioneiro de Jesus. Olha a humildade dele. Ele não considerava um discípulo. Ele não se considerava um apóstolo de Jesus. Não, um prisioneiro. Olha a humildade dele. Enquanto nós, até os espíritas, não têm essa humildade dentro de si. Porque está seguido, quer ter um título, quer apresentar, ele quer ser destaque entre o grupo. Não quer ser um prisioneiro. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma dentre dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Quer dizer, não reclama das consequências dele ter tomado aquela atitude de prisioneiro do Cristo. Não nomeia os algozes, nem se refere a sentinelas que o acompanham de perto. Quer dizer, não revela, não conta para os outros que eu sofro porque fulano faz eu sofrer. Fulano está me perseguindo. Então, você vai observando que nós não temos essa virtude da obediência, da resignação. Porque o título é obediência, mas é resignação também. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe compete, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Aí, continua, é mesmo nós aceitamos as nossas provações com obediência, com resignação, e continua a vida, sem reclamar, sem se entristecer, sem se magoar. Continua a vida.
Segue. Gente, não podemos esquecer. A hora que nós desencarnar, é eu, só eu, mas eu. Ninguém vai comigo. Diante do tribunal da consciência, é eu, sozinho. Vou responder pelos meus atos e não pelos dos outros. Nós, espíritas, às vezes esquecemos disso na vida diária. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Então, para mim mostrar que sou obediente, eu tenho que ter feito o que ele fez. Aceitar com resignação todas as provações minhas. Compreender com a razão que aquilo eu devo a eles. E tocar minha vida. Se isso não acontece, eu não tenho essa virtude. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossa experiência. Então, o verdadeiro cristão, aquele que já atingiu a essa qualidade, obedece com primazia à vontade de Jesus. Se eu não obedeço ainda, não me posso considerar um cristão verdadeiro. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre, os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. A hora que nós compreender isso aqui, a Terra vai alcançar posição no seio das esferas. Quer dizer, vai melhorar, vai subir, vai evoluir, quando nós compreendermos isso. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo, em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Vocês observaram aqui que Emmanuel nos considera ainda os homens da caverna? Porque se você observar bem, ainda somos. Verdadeiros ogros. Isso. As nossas atitudes do dia a dia nos mostram isso. Quantas vezes ofendemos, quantas vezes xingamos, Nossa, é de assustar. Emmanuel é bonzinho, mas vou falar. Ele vai conduzindo a gente na conversa num lugar que você não tem para onde sair. É danadinho ele, né? Aí a gente acaba Muito, a palestra... viu? As lições dele são fantásticas, mas ele vai te conduzindo. Ele vai conduzindo o seu pensamento, até chegar num beco e falar, não, ele tem razão. Você vê, o Evangelho também, Lázaro fala aqui, da espora e do freio. Emmanuel já fala aqui, ó. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. É nós que temos que ir a caminho do mundo melhor. A Terra está evoluindo, sempre nós sabemos que ela vai mudar um degrau na evolução dos mundos. Mas eu preciso caminhar junto com ela.
Da parte intelectual, nós estamos muito bem, a Terra está muito bem. O progresso da Terra é fantástico. Mas agora nós vamos perceber que só o progresso intelectual não resolve a situação. É preciso ter a moral sentimental. Agora nós vamos ver o quanto isso vai custar para nós, né? Reajustar o nosso sentimento moral. O remédio vai vir cada vez mais amargo, até a gente parar de espernear. Por enquanto, nós estamos no começo. É que eu falei, nós estamos na ação. O vírus é uma ação. Ele está aí, agindo. Você entendeu? Mas ele vai deixar as consequências aqui. As consequências nós não entramos ainda, começamos. Pessoas desempregadas, sem condição de tratar da família, mas, por enquanto, nós estamos comendo a gordura, né? Mas a hora que acabar essa gordura, como é que nós vamos fazer? Tem que despencar, não tem outro jeito de melhorar a situação na Terra. As pessoas consideram vale quanto tem? A pessoa vale o quanto ela tem em posses, em dinheiro, em posição social. Não é no sentimento. Então, nós vamos ter que sofrer uma consequência aí para isso mudar. A gente fica pensando. Hoje eu estava conversando com meu filho a respeito disso. Falei, mas meu filho, não se preocupe com o dinheiro, não, que o dinheiro vai acabar. Porque ele tem que acabar. Como é que nós vamos diminuir o salário e as despesas do Supremo Tribunal, do Senado, da Câmara de Deputados, da Câmara dos Vereadores, dos prefeitos? Como é que nós vamos fazer? O dinheiro tem que acabar. A hora que acabar o dinheiro, não tem com o que pagar. Como é que vai fazer? Aí a gente é obrigado. Vai sofrer? Vai sofrer muita gente. Nós todos vamos sofrer, porque precisamos disso. Isso é uma bênção divina. Porque eu ficava pensando, a gente, às vezes, tem muita vontade de mudar. Tem muita vontade de ser realmente bondoso, caridoso, principalmente nós religiosos, mas não conseguimos. Por mais que nós esforçamos, são raros os que conseguem. E você estudando André Luiz, você vê aqueles que conseguem, porque endividaram demais. Sofreram tanto, está sofrendo tanto, que vieram obediente e resignado. Porque, para nós, é difícil ser assim. Nós interpretamos erroneamente. Você não viu o que falando ali no início do Evangelho, que nós fazemos a interpretação errônea da obediência? É verdade. É verdade, verdadeira. Sabe? Para nós é difícil ser obediente. Nós achamos que ser obediente é humilhar para o outro, é ceder para o outro. Eu custei entender isso no Evangelho, quando Jesus diz assim, não resistais ao mal. Eu falei, mas peraí, se eu não criar resistência ao mal, o mal vai vencer, ué. Se eu concordar com tudo, vai vencer. Mas não é isso que ele dizia. Para mim, não dá resistência ao mal. Ó. Se eu dou resistência, forma um campo magnético de força. Se a pessoa me ofender e eu ofender ela, o que acontece? Aí, um campo de força. Forças iguais. Então, não dê resistência ao mal. Quer dizer, não haja como o mal, porque você está dando resistência a ele.
haja com o bem. E, dentro de casa, isso ainda é complicado para a gente. Está certo que somos alunos ainda, estamos aprendendo, né? Mas é complicado. Seu José, porque a gente não tem maturidade ainda para lidar com poder, o nível de poder que for. Seja o poder que você tem como pai, como mãe, seja o poder como você tem como governante, nós não conseguimos ainda lidar com poder, porque nós somos muito orgulhosos e acabamos fazendo o poder uma grande arma, uma infeliz arma. Sim. Quantas vezes, se não falamos, pelo menos pensamos, será que esse indivíduo sabe quem eu sou? Não é? Aí. Então, nós temos que fazer essas correções. Não tem como. E devagarzinho. Não pode ter pressa. Se você tiver pressa, aí você desequilibra mesmo. Olha o que nós estudamos, falamos, né? Da paciência. O Chico disse que, em primeiro lugar, nós temos que ter paciência conosco mesmo, porque se você não tiver, você desiste. Tem que ter paciência com a gente e muita caridade, né? Sim, porque senão como é que nós vamos fazer? Porque nós podemos estarmos cheios de boa vontade, mas quando vai para o exercício prático, é aquele desastre conosco. Nós não aguentamos 5 minutos, nós explodimos. O orgulho fala mais alto. O senhor tirano, né? O grande tirano da nossa alma é o orgulho. Infelizmente, né? Nós temos que combatê-lo com as atitudes, aí, com a paciência, com a doçura. Por isso que ninguém queria ficar longe do Chico, todo mundo queria ficar pertinho dele. Por essas causas. Não é por ele ser médium. Não. É pela doçura dele. Pela mansietude dele. Então, se nós nos tornar mansos e pacíficos, as pessoas vão querer ficar perto da gente. Era fantástico como o Chico lidava com as pessoas que chegavam perto dele, muitas com intenções muito escusas, muito duvidosas, e ele tratava, e eu não conhecia ele não, nem fui vê-lo, mas tem uns vídeos que eu via, que eu olhava para o olhar do Chico, sei lá, pode até ser coisa da minha cabeça, mas eu entendia que ele estava percebendo o que aquela alma ia carregando, qual era aquela intenção, e ele tratava com o mesmo sorriso, com o mesmo amor, ele desarmava a maldade. Sim, existem técnicas, né? Eu aprendi muito, eu fiquei muito ao lado dele quando ele falava com as pessoas na fila. Eu fui aprendendo. E ele foi me dando algumas dicas. Ele diz assim, Zé, eu aprendi a conhecê-los pelo olhar. O olhar da pessoa te mostra. Mas por que ele conseguia ver? Porque ele não sentia repulsa. Ele já tinha dominado isso. Agora, se nós percebermos, nós sentimos repulsa. É possível que nós matemos o outro antes que ele nos mate. Então, isso é ruim para nós. Por isso que nós não percebemos com clareza. A partir do momento que eu tiver um equilíbrio, eu vou perceber. Então, você vê, tem muita coisa que o Chico disse. Deu dica, mas eu tenho que corrigir muita coisa em mim para alcançar aquilo.
Mas eu já sei aonde é que está. Eu já sei aonde é que eu tenho que chegar. Mas eu tenho que fazer as correções primeiro, porque senão vai ser ruim para mim. Então, isso é muito importante. E a obediência, a resignação é que vai fazer com que eu conquiste isso. Obediência às leis divinas e resignação diante das dificuldades apresentadas. Aí sim. Gente, como é muito mais fácil você ter certeza do reajuste que você tem que fazer. Fica mais fácil. Você consegue com mais facilidade. Mas isso só é possível quando eu melhoro por dentro. Quando as minhas reações forem bondosas, aí eu vou enxergar. Aí eu vou saber. Você acha que o Chico não sabia com antecedência as pessoas que iam ali falar com ele, o que queria falar, o que queria fazer? Com muita antecedência. Mas ele era equilibrado. Ele era resignado. Ele aceitava aquela pessoa vir, muitas vezes mentir para ele concordar, aceitar, né? De bom coração, sem reação. Mas se nós souber, fulano, né, você está falando, isso é mentira, eu sei. Você está mentindo para mim? Aí. O que adiantou isso? E você arrumou mais um inimigo. Mais uma encrenca, né? Não é? E os outros que estão assistindo vai nos chamar de louco. Porque é só você que sabe, a outra pessoa não sabe, ele não demonstrou aquilo. Ele falou outra coisa. Então, quando eu aprendo isso, fica mais fácil de eu atravessar. Quando eu aceito o outro como meu irmão, não importa se ele está errado ou certo, mas como meu irmão, eu não me senti ofendido com aquilo. Aí sim, aí eu saberei com antecedência. Então fica mais fácil, eu fico mais preparado. Agora, se eu não tiver equilibrado, como é que eu vou saber com antecedência? Vai ser um desastre. Então, essa é a ciência que nós temos que aprender. De melhorarmos, você vai penetrando. A quem mais tem, mais será dado. Ó. Aí. Quem mais compreensão, quem mais bondade tem, mais será dado a ele conhecer. Cláudio, esse equilíbrio aí ele não é fácil, mas tem que ser conquistado. Porque ele é importante. O equilíbrio é que vai determinar o seu conhecimento profundo. É verdade. Às vezes a gente passa por uns testes, né? E você percebe nitidamente que se você tivesse mais atento, você passaria no teste. É que você Sim. não estava vigilante. E são coisas prosaicas, coisas cotidianas. E é o que eu disse, você tem que ter paciência, porque isso começa devagar. Eu, quando mais jovem, bem mais jovem, meus 28 anos, eu estou com 29, né? Meus 28. Falava assim, ó, que eu estava indo para casa, ó, paciência e calma. Não responda nada. Tá. Chegava, aguentava o quê? 10 minutos. Aí já abria a boca, já ofendia, já. Aí é aquele tumulto. Até que eu fui aprendendo que aquilo não compensava. Mas foi preciso de eu sofrer uma enxaqueca para aprender. Foi preciso de eu dar uma cólica renal forte para aprender que eu não posso ficar nervoso. Então, aí, ó, o tempo.
Eu tive que ter paciência para aprender. Por exemplo, se a pessoa vem com a má intenção, né? Com pergunta, às vezes, capaciosa, responde ela com a pergunta. Era o que o Chico fazia. O Chico jogava uma pergunta na cabeça da pessoa que ela saía zonza dali. Não brigava, nem discutia, nem reclamava. Só fazia uma pergunta, e eu fui aprendendo isso. Meus amigos sabem disso, conhecem isso. Quando eles vêm falar comigo, eu jogo uma pergunta para eles, eles já sabem o que é. E eles confundem mesmo. Desvia o pensamento. Agora, se você for falar, fulano, você está querendo é isso, pronto. Aí você já arrumou a encrenca. Você já arrumou. Sim, Cláudia, é isso mesmo. Coloca a pessoa para pensar, para refletir. Muito bom. Boa técnica. Gostei. Essa eu aprendi, né? E você vai aprendendo, vai ficando tão bom que cada vez você aprende mais, sabe? Porque você está com boa vontade. Você estando com boa vontade, os espíritos te inspiram. Te inspiram. Então, qual professor que não ajuda o aluno que está esforçado? é verdade. Ô, seu José, Sim. o senhor vai dar aqueles minutinhos? Porque eu Vou, bem gostei. na próxima eu cobro ele. Viu? Tá bom, na próxima eu dou o dobro. Sabe por quê? Porque eu queria fazer uma pergunta depois do vídeo. Eu vou botar aqui. Meus amigos, eu vou compartilhar um conteúdo rapidinho com vocês. E depois eu vou fazer umas perguntinhas para o seu José. Espera aí. Deixa eu colocar ele aqui. O José está aqui. Vamos lá. Esse aí. Vamos lá. Quando eu era mais novo, por volta de uns 12, 13 anos, meu pai levou para nossa casa um filhote de pássaro preto. Filhote mesmo, bem pequeno, ainda nem tinha o corpo completamente coberto de penas. A gente achava que ele iria até morrer. Eu, minha mãe e meus irmãos passamos a cuidar com muito carinho, com muita dedicação desse filhote de pássaro preto. E principalmente eu e ele fomos criando um vínculo muito forte, um vínculo de amizade, de amor. E eu me acostumei a tocar violão e a cantar ao lado do viveiro desse pássaro preto. Praticamente todas as manhãs e todas as tardes, quando eu chegava do trabalho, eu pegava o violão, ia ao lado da gaiola, que era uma gaiola grande, era um viveiro, né? E tocava para o pássaro preto e ele cantava junto comigo. Ele estufava o peito, levantava a cabeça e cantava a plenos pulmões. Ele não podia ouvir a minha voz que ele cantava. E assim foi durante 11, 12 anos, até que esse pássaro preto veio a desencarnar. Foi um dia muito triste para mim. Realmente eu senti como se eu tivesse perdido alguém da minha família. Eu enterrei o passarinho, voltei para minha casa e no mesmo dia eu fiz uma música em homenagem ao meu preto. Cantei essa música para minha mãe, para os meus irmãos, a gente chorou muito. E depois eu não quis tocar mais, porque ela me trazia nostalgia, saudade, tristeza. Então, passado alguns anos, o meu pai arrendou um sítio no interior de Minas Gerais. Eu sou de Sete Lagoas, Minas Gerais. E ele arrendou um sítio na cidadezinha de Araçaí. E eu fui até esse sítio para visitá-lo. Lá tinha um violão. Eu peguei esse violão, fui até a varanda do sítio e relembrei
a música que eu havia feito para o Pássaro Preto. Fechei os olhos e comecei a tocar e a cantar. De repente eu ouvi um pássaro preto cantando. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Continuei cantando de olhos fechados, como de costume, e cantou novamente. Então eu abri os olhos lentamente e quando eu olhei para o lado, tinha um pássaro preto em cima da mesa, pertinho de onde eu estava tocando e cantando. E ele cantava junto comigo. E ele ficou ali por algum tempo, até que eu fiz um movimento brusco e ele voou. Isso ficou na minha cabeça, mas eu não comentei com ninguém, a não ser com meu pai na hora. Passados mais alguns anos, surgiu uma oportunidade de participar de um festival de música espírita de Uberaba. Era o 10º FEMEU. E eu tenho um tio que tem diversas músicas espíritas maravilhosas, e resolvi inscrever uma das músicas desse meu tio. Mas no último dia para inscrever as músicas, quando eu ia inscrever a música desse meu tio, ele me comunicou que ele já havia inscrito essa música para que ele cantasse ela no festival. E eu fiquei sem música para cantar. Falei que não iria me inscrever. O meu avô, que é um espírita praticante e convicto, foi ele quem estava nos incentivando a participar desse festival, né? E ele falou, não, Juliano, escreva outra música do Odorico, que é o meu tio. Falei, não, vô, as outras músicas dele eu não sei cantar, eu não conheço essas músicas direito, não vai dar certo. E a gente trabalha num escritório em família, e eu sentei na minha mesa, peguei um lápis, um papel despretensiosamente, e comecei a escrever uma poesia sobre Chico Xavier. Cerca de, talvez 15, 20 minutos, eu escrevi uma poesia sobre o Chico. E quando eu terminei, eu pensei, poxa, isso dá uma música. Mas e agora? Eu já havia composto outras músicas, mas geralmente eu fazia a melodia primeiro e depois eu fazia uma letra que se encaixasse naquela melodia. Mas agora, como fazer uma melodia para se encaixar numa letra? Então, me veio à cabeça a melodia da música que eu havia feito para o Pássaro Preto muitos anos atrás. E a letra que eu havia feito com a melodia do Pássaro Preto se encaixaram quase que perfeitamente. Tive que fazer alguns pequenos ajustes. Era o último dia para a inscrição do Festival de Música Espírita de Uberaba, como eu disse. E a gente gravou, nós inscrevemos essa música e fomos classificados para nos apresentar em Uberaba. E lá fomos nós para Uberaba, eu, o meu tio Júnior, que foi quem fez o arranjo e que apresentou juntamente comigo naquela noite memorável, e nós nos apresentamos em Uberaba, cantando a música Chico Simplicidade. A música ficou em primeiro lugar, como eu disse, em uma noite memorável e inesquecível de nossas vidas. Depois do Festival de Uberaba, fomos convidados a cantar em diversos centros espíritas de Sete Lagoas e da região. Um deles, em particular, a comunidade espírita Capela do Sol. Lá, uma vez, eu e esse meu tio Júnior, ensaiando para apresentar Chico Simplicidade em uma reunião de final de ano, de Natal, pudemos vivenciar juntos uma nova experiência. Enquanto ensaiávamos Chico Simplicidade, um pássaro preto pousou próximo de nós e ficou ali por longos minutos. Nos apresentamos, continuamos nos apresentando, e passado mais algum tempo, novamente na Capela do Sol, que é um lugar lindo, é uma fazenda, um lugar de natureza exuberante, assistindo a uma palestra da senhora Juscelma Coelho, que foi uma senhora que conheceu Chico Xavier pessoalmente e até conviveu com ele. E eu me distraí durante essa palestra e em algum momento eu ouvi ela falando Pássaro Preto. Eu me assustei, aquilo me chamou a atenção, porque essa senhora não me conhecia, não conhecia a história da minha música, até porque até ali eu não tinha o costume de contar a história dessa música, porque para mim não fazia muito sentido. E eu saí dali da Capela do Sol, encucado com aquilo. Cheguei na minha casa e resolvi fazer uma pesquisa na internet. E então eu digitei no Google, Chico Xavier, Pássaro Preto. Sem nenhuma pretensão, sem nenhuma esperança de encontrar algo relevante. Foi então que eu descobri, naquele dia,
que o famoso abacateiro aonde Chico Xavier fazia suas reuniões ficava numa vila carente de Uberaba, chamada Vila do Pássaro Preto. A partir daí, as coisas começaram a se encaixar para mim. Então, agora vocês vão ouvir a música Chico Simplicidade, que foi a vencedora do Festival de Música Espírita de Uberaba, o 10º FEMEU. E ao final, no último refrão, eu vou cantar para vocês o refrão da música do meu querido, do meu saudoso Pássaro Preto. Fiel servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre um momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras, espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Fiel servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre um momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Sente a brisa tocar o teu corpo, curte a liberdade
servo, um instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Muito lindo. E gostou? Depois o senhor fala Adorei. para mim sobre isso. O senhor pode fazer nossa prece embalado nessa canção tão linda? Podemos. Divino amado Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de aqui nos encontrarmos todos, reunidos em teu nome, para o aprendizado de suas lições, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Mestre amado Jesus, quanto somos gratos por esses amigos espirituais que aqui presentes trazem as suas bênçãos através dessas mãos abnegadas. Mestre amado Jesus, aos nossos entes queridos que nos antecipou a vida espiritual, possam eles, nesses instantes, receber as nossas vibrações de carinho, de amor e de afeto. Amado Mestre Jesus, também não nos esquecemos dos nossos irmãos, Senhor, que sofrem mais do que nós, matriculados nos leitos dos hospitais, das casas de saúde, das casas de tratamento mentais, dos orfanatos, dos asilos, das creches, das penitenciárias, das cadeias públicas, de nossos irmãos andarilhos, Senhor, que perderam o sentido da vida e vivem debaixo das marquises sobre as intempéries do tempo, sem o teto, sem o pão, sem o agasalho. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o nosso real dever de ampararmos uns aos outros e efetivamente fazer algo para amenizar o sofrimento desses nossos irmãos. Amado Mestre Jesus, não nos esquecemos também dos companheiros nossos que passam por essa dificuldade da pandemia, por esse exercício de melhoria interior, que eles possam ter força e coragem para atravessar esse período de aprendizado diante da humanidade. Mestre amado Jesus, aos companheiros, confrades, Senhor, que juntamente conosco nesse instante se encontram com o mesmo desejo, o mesmo pensamento de crescimento da alma. Sou muito agradecido, Senhor, por estar juntamente com eles na mesma vibração de amor, de carinho e de afeto. Assim sendo, Senhor, com esses pensamentos e esses desejos no nosso íntimo, é que vamos dar da nossa parte por encerrado esta hora de oração e de estudo e de confraternização, rogando, Senhor, que nos possibilite mais oportunidades de nos encontrarmos todos reunidos em teu nome, porque vós sois para nós o amor, a paz, a alegria, para sempre, que assim seja.